Olá, gente! Tudo bem? Projeto Som da Palavra, Júnior Borges por aqui, para mais um podcast Som da Palavra. Hoje, com muita alegria, tenho a honra de receber um irmão, um amigo, hoje meu pastor, que estará compartilhando um pouco da sua trajetória, do seu testemunho de vida, a sua carreira ministerial também. Então, eu quero convidar você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um joinha, clica nas notificações para que você possa receber os próximos vídeos também. Você fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso vídeo é relevante. Então, sem mais delongas aqui, vamos para o nosso bate-papo de hoje? Bora! Pastor João, meu amigo João Alberto. Olá, queridos! Graça e paz! Eu sou o pastor João da Igreja M3. Obrigado pela sua presença. Glória a Deus. É uma honra poder te receber aqui hoje. É uma honra estar aqui também. Para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na sua vida e continua fazendo até os dias de hoje. Então, eu gostaria de já começar conversando com você o seguinte: como foi a sua chegada no Evangelho? Como Cristo alcançou a sua vida? Ih, rapaz, isso daí vai falar da cidade. Vamos denunciar. Vai denunciar a nossa cidade. Bom, eu desde muito cedo, né, minha mãe se converteu e aos 5 anos, quando eu tinha 5 anos mais ou menos, minha mãe se converteu, eu não me converti, meu pai não se converteu, meu irmão não se converteu. Nós não nos convertemos, porém, eu ia às vezes com minha mãe para a igreja. Tivemos uma infância, eu tive uma infância bem difícil, bem dolorosa. Infelizmente, meu pai era alcoólatra, né? E realmente aquele alcoólatra que bebia todos os dias, final de semana, ficava no bar quase que o dia todo. E acredito eu que por volta dos meus 10, 11 anos eu comecei a ter uma tristeza muito profunda, né? E o que acontece? Minha mãe ficou doente. Minha mãe tinha úlcera variculosa e acho que com 10 anos a veia dela estourou. Isso ainda era pequeno, né? 10 anos. E aí a gente começou uma luta muito grande dentro de casa, meu pai alcoólatra, minha mãe doente, né? Então assim, eu comecei a ter uns picos, né, de tristeza muito grande, de ansiedade. E aí por volta dos 11, 12 anos eu comecei já no início de uma depressão. E aí assim, quase ninguém conseguia observar, ainda não se falava de depressão como a gente conhece hoje, mas aos 12 anos eu já estava já nesse pico, e aos 13 eu acho que eu cheguei num extremo assim, de tristeza muito grande. Eu tinha uma tristeza no meu coração muito grande, né? Mas a depressão que você chegou a ter, daquela de você se isolou de todo mundo? Não, eu continuava o meu convívio, mas internamente havia uma tristeza muito profunda, né? Eu não conseguia sanar aquela tristeza. Entendi. E aí, no dia 26 de dezembro de 1996, muitos participaram dessa cantata, tá? Eu fui convidado para participar da cantata. Detalhe do 1900, né? 1996. Eu fui convidado para uma cantata na Igreja Evangélica Ebenezer e eu fui. Minha tia convidou, minha prima estava participando, mas quando eu cheguei lá não teve cantata. Puxa, foi um dia que não teve cantata, a cantata foi 2 dias anteriores, e aí aconteceu que eu cheguei lá, a igreja lotada, que a igreja era lotada, e eu fiquei na galeria, e de repente o pastor chamou todos que participaram da cantata para ir lá na frente. E naquele dia eu vi uma alegria assim, muitos adolescentes, jovens, todo mundo se abraçando, todo mundo rindo.
E eu olhei para aquilo e falei, essa é a alegria que eu quero ter. Tem uma coisa dentro do seu coração que gritou, né? E assim, eu fui apresentado a uma alegria, e eu costumo dizer, né, eu não me converti com uma ministração, uma oração, eu me converti vendo a alegria na vida das pessoas. Ou seja, desculpa, aquilo que me faltava era o que eu estava vendo ali, uma alegria. E daquele dia em diante eu comecei a minha jornada na igreja, né? Eu comecei a caminhar. E isso você foi com a sua prima. Sua prima ela também já tinha se convertido aqui? Já tinha se convertido. Minha tia era espírita e se converteu. Minha prima também. Minha prima levou minha tia para Jesus. E a partir dali a gente caminhou. Assim, eles caminharam, né? Elas caminharam primeiro. Depois eu comecei a caminhar com elas também. Tinha outros vizinhos lá que faziam parte da mesma igreja. Que legal. E nós começamos a caminhar. E assim, para a glória de Deus, 2 meses depois, né, praticamente 2 meses depois, eu decidi entregar minha vida para Jesus. Né, com 14 anos eu entreguei minha vida para Jesus. E eu decidi que era aquilo que eu queria. E houve uma mudança, né? E como é que foi essa mudança, né? Que até o momento, você ter a conversão com Cristo, teve aquela tristeza. Porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou para Jesus e amanhã já sou outra pessoa. Não é dessa forma. É um processo. Né? Não, porque as coisas dentro da minha casa ainda não tinham mudado. Não mudaram. Então, assim, a gente ainda continuou, eu ainda continuei vivendo muitas coisas dentro da minha casa. Meu pai continuou no alcoolismo, minha mãe ainda doente, né? E eu ainda vivia aquilo constantemente. Porque assim, as pessoas não sabem que cada um vive dentro da sua casa. Então assim, às vezes a gente olha, exatamente, não sabe. A gente olha a vida de alguém, olha uma pessoa e fala assim, caramba, a pessoa está ótima, mas ela não sabe qual é a luta que aquela pessoa está vivendo, quais são as dificuldades que elas estão vivendo. Então assim, eu ainda vivi uma dificuldade muito grande dentro da minha casa. Né? Então, assim, a gente ainda estava num momento ainda bem difícil. Eu gosto muito do testemunho da Tamires Garcia, né? Que a gente estava comentando, que ela canta o louvor e que ela fala, no momento que não tinha ninguém, mas o Senhor estava lá. Então, muitas das vezes a gente está cantando, a gente está pregando, falando com um sorriso nos lábios, mas o interior da gente, só quem conhece é Deus. Então, a gente vê assim, que quando você vem para Cristo, a tristeza ela foi estancada, veio uma alegria, porém ainda tinha algumas questões que necessitavam ainda de um tratamento. Né? Eu costumo dizer que o vazio que eu tinha dentro de mim, ele começou a ser preenchido por Cristo. Então assim, Cristo começou a preencher um vazio que eu não sabia como preencher. Então eu era muito novo, 14 anos, mas Cristo começou a preencher. E eu tinha, né, uma timidez, eu era muito tímido, então eu comecei para a igreja, mas eu não conseguia fazer amizade, eu não conseguia me relacionar com as pessoas de uma forma plena. Né? Então era só minha tia, minha prima e outra vizinha lá da rua, os vizinhos da rua. Fora isso, eu não conseguia ter relacionamento com outras pessoas. Tem uma frase que eu acho legal que fala que Jesus, ele é do tamanho do vazio que está dentro de nós. É somente ele que vai preencher. Algumas pessoas, quando chegam nessa situação, principalmente nessa parte de adolescência para jovem, recorrem a outros artifícios. Isso. Mas nada disso vai se comparar, não vai preencher o vazio que está. Somente Deus pode preencher isso, né? Cristo, né? Somente Cristo pode preencher a tristeza que está dentro do nosso coração. Só Ele vai trazer o alívio, vai trazer a alegria, né? Mas isso também é um processo de mudança, né? E assim, eu me converti aos 14, e aí houve um processo de Cristo realmente mudando a minha vida, né, o meu pensamento. Aí às vezes a gente não dá atenção a um adolescente, a gente não dá atenção a uma criança, mas eu hoje consigo ter essa noção, porque eu na minha infância, no início da minha adolescência, eu comecei a viver coisas muito ruins, entendeu? Então assim, isso me trouxe realmente algo
que eu precisava ser liberto daquela tristeza, eu precisava ser liberto daquele vazio, e Cristo realmente começou a me preencher. E isso foi lindo, porque Deus começou a escrever uma nova história. Existe um casal que foi um diferencial para a minha vida, o Antônio Carlos conhece, Patrícia e Lori. Grande abraço. Patrícia e Lori eram líderes dos adolescentes, e um dia a Patrícia profetizou sobre a minha vida. A gente teve uma atividade na classe dos adolescentes, e a Patrícia foi e profetizou que eu era um adolescente extrovertido. Até então você era introvertido. Exatamente. E aí, naquele dia, eu nem sabia o que significava extrovertido. E eu perguntei para ela me explicou, e eu guardei aquilo no meu coração. E dali em diante, algo mudou na minha vida. Assim, eu sou muito grato a Deus por cada pessoa que acrescentou um pouquinho de Deus na minha vida. Eu sou muito grato a Deus mesmo por isso, porque assim, muitas pessoas no decorrer desses anos passaram pela minha vida, ministraram na minha vida, trouxeram algo de Deus para a minha vida. Então, assim, uma semente. Eu sou muito grato a Deus por isso. Bom. Sabe? Então, Patrícia e Lori ali foram os instrumentos de Deus, né? E eles ali deram um pontapé inicial na minha jornada cristã também. Foram bênçãos, muitas escolas dominical divertidíssimas. Havia não tinha mais espaço numa sala que era grande, né? Sim. Era uma sala muito grande e não tinha mais espaço para caber adolescente ali dentro. Quem passava para os jovens não queria sair dos adolescentes, né? Queria continuar ali na classe dos adolescentes, e aquilo dali fez uma diferença na minha vida, eu acredito que na vida de muitos, né? Que passaram por eles ali. E é algo que se vê pouco hoje em dia, escola bíblica dominical. Nossa, quem nunca passou por isso, gente? Escola bíblica dominical. Eu sempre fui rato de escola dominical. Eu não perdia uma escola dominical. É muito legal. Eu não me lembro, na minha adolescência, na minha juventude, um dia que eu não fui para a escola dominical. Nossa, é bom demais. E assim, eu fui realmente muito ministrado na escola dominical, depois da juventude, com graças a Deus, né? Foi quebrado na minha vida toda a timidez, eu comecei a desenvolver dentro da igreja. Deus me tratou em muitas áreas, né? Sim. Então, assim... Vai moldando, né? Exato. Como a gente vai dando espaço para Deus trabalhar, Ele vai moldando, mostrando, ó, isso aqui não precisa ficar, isso aqui pode tirar, eu acrescento algo meu. Mas tá, aí você se converte a Jesus Cristo, ao Evangelho, e daí em diante, como é que foi? Então, Deus começou um processo, até hoje um processo, mas me converti, minha adolescência ainda foi, mas chegou um momento na minha vida que eu falava, não aguentava mais a situação que a gente estava vivendo dentro de casa, e eu fiz um propósito com minha mãe, da gente orar e jejuar pela minha casa. Sim. E aí nós começamos a orar e jejuar realmente pela nossa casa, eu clamava ao Senhor, vigília, monte, toda oportunidade que eu tinha, eu estava clamando pela conversão do meu pai. E, existe uma frase que não é bíblica, há males que vêm para o bem. Então, assim, meu pai foi acometido de uma enfermidade, e junto com essa enfermidade veio uma diabetes muito severa, e o médico chegou para ele e falou, ou você para de beber, ou você morre. A escolha está com você. E graças a Deus meu pai escolheu parar de beber. E a partir daquele momento houve uma mudança muito grande dentro da nossa casa. Mudou o ambiente, Deus começou a trabalhar, as coisas começaram a acontecer dentro da minha casa. Sabe assim, algo foi acontecendo e eu vi realmente algo poderoso nas mãos de Deus. Sabe assim, Deus foi ministrando e fazendo coisas poderosas. E interessante que sua mãe, sendo a única cristã dentro do lar, agora tinha uma ajuda que era você, né? Então meio que ficou empatado dentro de casa, né? Mas quem tem Cristo não fica empatado, ó. Não. E aí a gente ela como coluna, eu como coluna também, e a gente começou a ver realmente um processo de restauração, de cura. Nesse processo meu pai se converteu, e aí, né, ele começou a caminhar com Cristo também.
Então, assim, a gente viu realmente algo muito poderoso acontecer dentro da nossa casa. Assim, foi algo muito de Deus mesmo, o que Deus realizou, o que Deus fez. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. Porque, assim, através daquela enfermidade, Deus pôde ministrar e entrar na vida do meu pai, ele largou o álcool, né, e graças a Deus. Tem coisas que são permissão de Deus e tem coisas que são vontade de Deus. Exatamente. Então, muitas das vezes, Deus vai permitir que aconteça alguma coisa para que possamos enxergar, né? Abrir os nossos olhos e falar assim, cara, você está errado. O caminho não é esse. Você vai me dar atenção para eu falar? Então deixa eu te falar o que está errado. O problema é que a gente, muitas das vezes, a gente quer fazer aquilo que a gente acha que está certo. E uma vez eu ouvi uma frase assim, nem tudo que está certo é certo. Muitas das vezes algumas coisas podem dar certo, mas de uma forma errada. Isso. E algumas consequências virão depois. Exato. Né? E como que foi a sua juventude, né? A gente sabe da adolescência, assim, o encontro com o Senhor Jesus, e depois disso, né, vem a juventude. Como é que foi essa sua caminhada? A juventude foi baseada nisso também, né? Da adolescência, eu comecei a me envolver muito na igreja, eu participava de tudo que tinha na igreja, tudo que tinha na igreja, eu participava da igreja. Eu morava a 5 quilômetros da igreja e tipo assim, eu não tinha dinheiro de passagem, não tinha como ir para a igreja e eu ia a pé. Então assim, se eu tivesse que estar na igreja de segunda a segunda, eu ia todos os dias andando, né, para esse primeiro amor. Exatamente. E eu permaneci nesse amor durante até hoje, né? Graças a Deus por isso. Continuo com esse mesmo amor, mas para mim não tinha barreiras. Então eu cheguei à juventude, mas um dia, aos 18 anos, eu estava em casa e eu de repente não quis mais ouvir louvores e fui ouvir músicas que a gente chama de músicas seculares. E teve uma música que falou comigo. E essa música o diabo usou realmente para falar assim, cara, tu não está vivendo. A sua vida está passando e você não está vivendo. Quase chamou de careta, né? Cara, você está sendo careta, você... Né? Naquele dia, eu decidi me desviar. E tipo assim, não foi algo que aconteceu, alguma coisa, não. Eu tomei a decisão de não querer mais permanecer no Evangelho. E naquele dia eu fiz até uma oração muito perigosa, que eu falei, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está dentro de mim, eu quero viver o que o mundo tem para me oferecer, e é isso, eu estou indo. E aí eu fui querer viver, experimentar coisas no mundo, comecei a buscar coisas que eu ainda não tinha conhecido, e comecei a me aprofundar, Hoje eu sei que a palavra diz que um abismo chama outro abismo, então você conhece pessoas que te levam para lugares e você começa a experimentar uma série de coisas. Eu sempre tive aversão ao álcool, então não consumia álcool, então tudo era cara limpa. E assim, mas assim, desculpe, em nenhum momento você falou assim, eu não quero mais permanecer no Evangelho, não quero mais para esse caminho. E nenhum desses momentos não te fez lembrar do seu passado? Daquele momento que você vivia meio cabisbaixo, tristeza, aquela depressão? A todo momento. Mas eu queria experimentar o mundo. Mesmo assim, quis assumir o risco. Exato. Eu queria experimentar o mundo. Assim, eu sempre deixei claro que quando eu me desviei do Evangelho, não foi por nenhuma decepção. Eu estava muito bem na igreja, eu estava muito bem caminhando, eu estava bem. Só que eu decidi que eu queria me desviar. Sabe assim, eu quis me desviar, eu quis sair. Eu quis experimentar o mundo, eu queria experimentar o mundo. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei. E aí eu comecei a viver as coisas que o mundo poderia me oferecer e tal. Só que aí, lógico, né? O vazio que estava sendo preenchido por Cristo voltou. Volta o buraco, aquele vazio. Exato. Que você tentou preencher com algumas coisas. E eu não consegui. Eu não consegui preencher aquele vazio por nada na minha vida. Por mais que eu saísse, ia para a bantada, tudo que eu tentasse
fazer para preencher aquele vazio, eu não conhecia. Eu não conseguia. E assim, eu fui realmente, cheguei a um momento que eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Uma vez eu estava, só para você ter uma noção, eu estava numa mesa do bar lá na Lapa, e aí sentou uma pessoa do meu lado, fez uma trilha de cocaína, enrolou uma notinha de 50 e começou, me ofereceu para eu cheirar ali. E eu falei não, e ele ali na minha frente começou a cheirar assim, e eu falava assim, cara, as pessoas precisam disso para poder ter uma alegria que Cristo pode oferecer. Então naquele momento ali eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? No que eu estou fazendo aqui? Isso daqui não é o meu lugar. Se submetem a coisas assim. Exatamente. Eu falei, cara, isso aqui não é o meu lugar. Isso aqui não é o que eu não preciso disso. Sabe, eu já experimentei algo que é muito verdadeiro. Mais forte. Muito mais forte do que cocaína, maconha. Sabe, num tempo em que não era tão liberal quanto é hoje. Mas assim, ainda assim, na noite a gente via muita coisa. Sempre existiu, né? E assim, naquele dia, desse dia específico, lá na Lapa, eu consegui ver que realmente aquele não era o meu lugar. Eu não nasci para isso. Não era compatível com aquilo que você estava vivendo com Cristo, né? E aí eu decidi retomar o caminho com Cristo. E eu fui... Só que assim, o caminho de volta é muito mais difícil. Então você que de repente está ouvindo aí, você sabe que o caminho de volta ele é um caminho mais difícil. É um caminho que muitas das vezes é muito doloroso para a gente conseguir voltar. E assim, esse caminho de volta doeu muito. Doeu muito. É como aquela passagem do filho pródigo, né? Que tira mais ou menos uma ideia que ele falou assim, pai, eu não quero mais viver na sua casa com tudo que você tem. Eu quero viver a minha vida. E ali ele sai, né, dos braços do pai e vai viver a ponto de chegar a um nível dele desejar o comer que os porcos comiam. Eu acho, e ele fala para pessoa, cara, aqui não é lugar para mim. Eu acho que essa passagem ela cabe muito nessa parte da minha vida, porque ele decidiu ir embora, eu decidi ir embora. Ele teve as suas desilusões, eu tive as minhas desilusões, mas aí eu lembrei que na casa do meu pai eu tinha muita coisa. Na casa do meu pai eu tinha alegria, na casa do meu pai eu tinha um alimento, na casa do meu pai... Só que assim, voltar para a casa do meu pai é um passo muito difícil. Porque envolve o nosso ego. Isso. Não, mas porque eu estou no meu direito. Então assim, eu quero dizer, você que passou pela sua cabeça, eu quero viver, cara, com Cristo, você vive também. A diferença é que a paz que Cristo traz, o mundo não pode dar. Prazer nenhum da carne pode dar. Somente Ele pode dar. Então assim, ou se alguém falou alguma coisa, fez alguma coisa, fala com Deus primeiro, antes de tomar qualquer atitude, né? E tem uma parte assim que eu acho muito importante, que desde a minha conversão, aos 14 anos, Deus usou dezenas de pessoas para falar comigo. E Ele sempre falava a mesma coisa: vou te levantar como evangelista, você vai ser um evangelista. Às vezes eu estava me escondia das irmãzinhas do coque e vinha ela, Deus manda te dizer que vai te levantar como evangelista. As irmãs do coque é tenso. E aí, cara, assim, todas as vezes que eu vi alguém olhando muito para mim no culto, eu desviava o olhar, porque eu sabia que vinha uma palavra de Deus, falava, Deus manda te dizer que vai te usar, vai te levantar. E assim foi. E aí na minha retomada, na minha volta, né, pro Evangelho, Deus usou uma pessoa, Fábio Douglas, né? Ele era líder dos jovens na época e ele foi responsável também para fortalecer. E aí, assim, foi aquela, né? Ia, caía, voltava, ia, caía, voltava, ia, caía, voltava. Né? Ficou um tempo assim, mas chegou um momento que eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais me limpar e me sujar. Eu queria permanecer limpo. E eu me lembro que num retiro de carnaval, eu pedi a Deus. Falei, Deus, eu não quero mais. E aí, num culto, eu fechei os olhos e só chorava e falava assim, Deus, eu não quero mais.
me sujar. E aí veio uma imagem de uma pessoa na minha cabeça, comecei a procurar ela ali no culto, não vi, corri para dentro da casa, ela estava penteando o cabelo para ir para o culto. E eu cheguei aos prantos ali, chorando muito, e a Cristina, né, ela falou assim, senta, pode chorar. Assim, eu digo que ela estava me esperando, Deus já tinha marcado ali aquele encontro, e ela já estava ali me esperando. E eu chorei, comecei a falar para ela o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. E eu me lembro que ela só me ouviu. Porque o meu maior medo era que as pessoas me julgassem. E ela só me ouviu. E naquele momento ali, ela falou, posso contar um pouco da minha história? E ela começou a contar a história e ela falou assim, como Deus me libertou, como Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua também. A partir de hoje, você está nas minhas orações. Então, assim, eu digo que eu tenho duas mães. Uma que me gerou no ventre e outra que me gerou no joelho. E, assim, eu chamo as duas de mãe. E, assim, a Cristina, ela começou a me gerar no joelho. Então, ela me ligava, não tinha WhatsApp na época, mas ela me ligava e perguntava, e aí, como é que tá? Eu falava, mãe, essa semana está muito difícil. Ela falou, mas Deus vai sustentar. E foi assim, durante um bom período, e Deus, assim, usou a vida dela de uma forma tremenda. O legal do Evangelho é isso, que muitas vezes a gente só olha para os nossos problemas. Aí Deus vai colocar uma pessoa, olha só, você está muito preocupado com os seus problemas. Eu vou te mostrar que tem gente que tem problemas também. Exato. E como existe essa conversa, esse compartilhar, até da liderança com seus discípulos, né, do pastor com seus discípulos, que não há condenação, mas, cara, vamos conversar antes de você fazer qualquer coisa. Fala, eu quero te ouvir, mas eu também quero que você me ouça. Exato. Então, é como Cristo fazia, né? Cristo sentava com seus discípulos e conversava. Então, acho que hoje o Evangelho precisa disso, de se compartilhar e não de apontar, de julgar o que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer. É porque, assim, a gente tem muito medo que as pessoas nos julguem. Sim. E, infelizmente, né, os evangélicos, eles tendem a julgar muito, sabe? Alguns, né? Exato. Em vez de estender as mãos e dizer assim, cara, eu vou te ajudar, quando vê o irmão caindo, em vez de estender as mãos, ele vai lá e fala, olha lá, tá vendo isso aqui? Então, assim, o meu maior medo era esse, sabe? De decepcionar as pessoas dentro do evangelho. Então, eu não contava para ninguém o que eu estava fazendo. Assim, eu não deixei de ir para a igreja, tá? Nesse período. Dentro da igreja, mas assim, falhas, né? Eu comecei a dar desculpas que eu estava ocupado, então eu comecei a ir menos vezes para a igreja. Então, assim, eu que era um rato de igreja, né? Estava na igreja, já estava internado. Eu já não estava indo com frequência. Então, uma semana ia, outra semana não ia, entendeu? Eu assisti o culto. Aí eu ia para assistir o culto, sabe? Então, assim. E isso é perigoso, né? Porque é igual uma enfermidade, você começa a sentir sintomas. Então a gente precisa estar atento a esses sintomas. Sim. Então, assim, o Evangelho ele transforma as pessoas, muda a vida das pessoas. Sim. E a gente precisa ter por perto essas pessoas que a gente possa sentar, conversar, desabafar, falar aquilo que aflige, né? Porque muitas das vezes a gente precisa dessa pessoa, desse bate-papo, e aquele pecado a gente precisa botar para fora. Cara, e assim, muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, não são libertas, não são curadas, porque elas não se sentem seguras em compartilhar. Sim. E ali elas vivem uma vida, né, podendo, ser liberta, ser transformada, e não são porque realmente não conseguem, porque a palavra diz, aquele que confessa e deixa, né, aquele que confessa seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Sim. Então, assim, é muito necessário que a gente hoje vislumbre isso, que existem pessoas dentro da igreja que precisam de ajuda, estão precisando de ajuda mesmo, sabe? A gente precisa olhar para o lado, não com um olhar de julgamento, mas é um olhar de misericórdia e dizer assim, ei, meu irmão, o que eu posso te ajudar? Exatamente. É como a Cristina fez, senta, chora, bota para fora tudo e assim, e me conta. Agora deixa eu te contar o que Deus fez na minha vida. E a partir desse momento, algo maravilhoso assim, começou a acontecer na minha vida. É o compartilhar, né?
é oferecer ajuda a quem precisa. E isso é legal, isso é uma fala tanto para líderes que estão vendo, ouvindo, líderes e pastores também. O fato de você ter um nome, título, pastor líder, não te torna melhor do que ninguém. Pelo contrário, você tem história de vida que você pode compartilhar com uma ovelha que por algum motivo está querendo sair dos caminhos do Senhor. Não, olha só, deixa eu contar para você a minha história também, deixa eu compartilhar com você a minha vida, como que foi a minha trajetória de vida também. E isso vai fazer fortalecer a fé de quem ouve e de quem fala. E aí, por isso que existe aí meio um crescimento, né? Deus parece que vem e abraça todo mundo junto, igual aquele pai que pega seus filhos. Cara, isso é algo muito maravilhoso. Algo muito maravilhoso. É libertador quando você vê pessoas sendo usadas por Deus para te ajudar. Esse foi o caso da Cristina. Assim, ela foi muito usada por Deus. E assim, ela hoje, eu sempre falo assim, se hoje eu estou no Evangelho, eu agradeço muito a Deus pela vida dela, porque ela foi uma pessoa que me gerou no joelho. Ela assim, me sustentou em oração. Muitas das vezes eu falava, não estou aguentando mais, eu quero voltar ao vômito, e ela falava, você não vai. Sim. Porque Deus não te chamou para voltar ao vômito. E assim, ela dava umas palavras duras, assim, sabe? É exortação, exatamente. Né? Então não é condenar, mas é exortar, é chamar, falar, ó, alerta, de chamar sua atenção, porque não é por aí o caminho, né? Para a glória de Deus, assim, ela foi muito usada por Deus. E agradecer a ela e a Deus, né, por ela se permitir ser usada por Deus. Com certeza. Porque essa é a questão, é se permitir ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Tá, e aí você volta, né? Fala com a irmã Cristina, tem esse momento, esse devocional, esse gabinete com ela. Mas e a irmã com aqui a promessa? Como é que ia ir? Então, aí passados um ano aí dessa luta, né? Um ano que eu fiquei, né? Um dia o pastor na época falou, ó, eu estou precisando de um líder de jovem. Então assim, eu já estava firme, estava caminhando, bonitinho, ele não sabia nada que tinha acontecido na minha vida. E aí ele me convidou para ser líder de jovem. Eu falei, preciso primeiro conversar com o senhor e dizer como é que tem sido a minha vida até aqui. Né? E aí eu fui abrir meu coração, falei para ele, né, tudo que eu tinha vivido para trás. E aí ele me perguntou, e hoje? Aí eu falei, hoje eu estou caminhando firme com Cristo. Ele falou, então é isso que eu quero. Então, a partir de agora, tu vai, juntamente com os irmãos tal, irmão tal, vocês vão ser líder dos jovens e dos adolescentes. Meu Deus. E aí, meu Deus, e agora? E aí eu falei, que isso, né, cara? E eu fui, assim, aceitamos. Na época, eu, Rafael, eu era líder dos jovens, Rafael, líder dos adolescentes, né, homens, né? Débora e Rafaela. Rafaela, líder das adolescentes meninas, e a Débora, líder das jovens meninas. Então, assim, fomos nós 4 líderes de jovens, sem experiência, mas começamos ali a buscar Deus, e Deus começou a nos usar. O famoso jogar no fogo, né? Fomos jogados ao fogo e ficamos como líderes durante 7 anos. Nossa! 7 anos, graças a Deus, chegamos assim, a um auge da juventude. Deus nos usou muito, crescemos muito, amadurecemos muito. E aí em 2006... E vocês eram novos, né? Em 2006, Deus pega o Luiz Arcanjo, né, e o Davi Sarce, e Luiz Arcanjo, e eles ministram um louvor, assim, eu não sei o nome do louvor, Santo dos Santos. Com a graça me basta, com a graça me basta. Sou velho. E assim, eu fui muito ministrado por eles, né? Eu não sei se era toque no altar ou trazendo arca, eu já não lembro em qual período eles estavam. Mas na época eu fui e o pastor na época falou, eu preciso te levantar evangelista esse ano. E eu falei, cara... Ou seja, vim de um processo turbulento, agora você vai ser líder de jovens. Se não fosse o bastante,
Agora eu preciso Não, aí passaram-se uns anos, agora Deus estava me chamando a evangelista. E assim, eu falei, eu vou apresentar para ele. Se ele me confirmar, e através do Luiz Arcanjo, na época do lançamento, agora eu não lembro, o lançamento de um CD que nós fomos num show, e Deus usou profundamente o Luiz Arcanjo e o Davi Sarce, e eles ministraram a minha vida assim, de uma forma tremenda. E aí que a gente fala, né, que a gente não tem noção a quem nós estamos tocando, né, quem Deus está nos usando para tocar. Então, naquele dia, Deus usou profundamente a vida deles e Deus confirmou no meu coração que era tempo de ser levantado evangelista. Aí eu fui, aceitei e aí fui levantado evangelista para a glória de Deus. Ganhamos muitas almas para Jesus, muitas almas para Jesus. Mas todas as vezes que alguém falava assim, um dia tu vai ser pastor, eu falava, tá repreendido em nome de Jesus. Aí alguém falava pra mim assim, que vai ser levantado a pastor um dia. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Gente, nunca faça isso. Eu tinha pavor dessa questão de um dia. Pastoreio? Pavor. Irmão, falava tudo comigo, menos que eu ia ser pastor. Mas por quê? Porque eu tinha pavor da questão de ser levantado a pastor. Mas por quê? Medo de... Não, é porque assim, durante muitos anos eu acompanhei muitos pastores. Não. Então assim... eu tive muito perto de pessoas que estavam muito envolvidas na obra e eu falava, caramba, isso é muito peso. Eu tô fora. Tô fora disso, meu irmão. Então assim, eu falava, quando alguém falava assim, tu vai ser pastor, eu falava, estava repreendido em nome de Jesus. Né? Então assim, eu não queria, uma coisa que realmente eu tinha pavor. Está longe dos seus planos. Deus como evangelista. Deus falou que ia me levantar como evangelista, então é como evangelista que eu vou ficar. Morrer evangelista. Então assim, durante um período ganhamos muitas almas para Jesus, trabalhamos muito, né? Deus nos usou muito dentro da área teatral. Assim, o teatro foi algo divino, né? Porque desde os meus 15 anos, né? Depois da minha conversão, um ano depois que Deus começou a mudar a minha vida, um dos instrumentos que Deus usou para quebrar minha timidez, para mexer na sua estrutura. Para mexer na minha estrutura foi o teatro. O teatro foi um instrumento. Exatamente. Para ser teatro. Deus me tratou, Deus ministrou. Então, através do teatro, através de muitas áreas, eu era responsável dentro dos jovens da área teatral. Então, Deus me dava peças, esquetes, Deus me dava coisas que a gente ministrava e ganhamos muitas almas para Jesus, muitas almas. Então, assim, Deus nos usou muito naquele período como líder de jovens e eu cresci muito também nisso, sabe? Assim, graças a Deus em obediência e em tudo. Então, esse período que você foi chamado, convocado ao chamado a ser evangelista, que você também estava exercendo a função de líder de jovens. Sim. No mesmo período, né? E muitas das vezes também ajudando a pastorear a igreja, né? Que às vezes o líder principal não estava presente e aí eu, como evangelista, ficava responsável pela igreja. Já estava sendo treinado ali, né? Estava sendo treinado, né? A gente... Pode ver que o pessoal brinca, né? Sabe de nada, era mais ou menos isso. Mas é isso mesmo, sabe? Assim, eu vi muito isso. A gente acha que sabe muito e a gente não sabe nada. Mas assim, no meu coração eu tinha assim, um dia, quem sabe, né? Depois de um tempo eu comecei a aceitar, mas assim, não do jeito que foi depois, né? Não do jeito que Deus fez. Né? E aí foi isso. Aí Deus, durante 10 anos eu fiquei como evangelista, ganhamos muitas almas para Jesus. Muitos testemunhos que eu fiquei sabendo depois, sabe? Depois, não foi nem na época. Hoje, há pouco tempo agora, eu fiquei sabendo de testemunhos de pessoas que foram alcançadas, né, pela misericórdia de Deus através da minha vida, que a gente nem sabia, né? Eu conheço a pessoa de muito tempo e eu nem sabia que eu fui o instrumento de Deus para ganhar aquela pessoa. Então, assim... Isso é o mais legal, né? Isso porque a honra não é minha, né? A honra é de Deus, a glória é de Deus. Não é do homem, né? Não. Deus usa a gente como ferramenta. E é pura graça, né? Exatamente. É pura graça. E aí, né, como é que eu cheguei ao pastoreio? Mas tem mais coisas nesse período de evangelismo. Foram 10 anos, 10 longos anos
de muito aprendizado, de muito crescimento, né? De 2006 a 2016, assim, a gente passou por muita coisa, como líderes, né? Como eu falei, tivemos várias experiências com Deus, nossa, experiências sobrenaturais, experiências que a gente viu muitas vidas sendo libertas mesmo, demônios saindo das pessoas, sabe? E isso foi muito gratificante. E como que chegou essa questão assim, João Alberto, evangelista João Alberto, agora você será pastor? Já tinha uns anos que o líder... Deus já estava trabalhando no seu coração e na sua mente. Já tinha uns anos que o meu líder, na época, já vinha dizendo, né, ó, eu vou te levantar pastor, já tinha uns anos que isso já estava sendo dito, mas eu falava, não. E aí, em 2016, depois de uma crise interna, que aí é sempre assim, né, depois de uma crise interna, em 2016 eu passei por uma crise interna mesmo, sabe? Uma crise existencial. Eu comecei a pensar novamente o que eu queria da minha vida, sabe? Então, assim, destino, qual é o propósito, para quê? Eu comecei a ponderar muitas coisas da minha vida, sabe? Então, assim, no ano de final de 2015 para 2016 foi um ano muito difícil para mim, falando pessoalmente. E eu comecei a realmente questionar se era aquilo que eu queria, se era permanecer ali onde eu estava. E assim, muitas coisas aconteceram nesse período. As crises internas mesmo, né, que todos nós passamos pelas crises internas. E aí, em 2016, o líder falou, né, o líder da igreja falou, olha, eu preciso levantar você esse ano, pastor. E eu falei, vou orar. Eu vou orar. Não sinto no meu coração, mas eu vou orar. E aí, em 2016, eu estava trabalhando, e eu já estava em propósito de jejum e oração para um entregador de água. E na rua, isso? Na rua. Ele parou um entregador de água em frente da loja onde eu trabalhava. E ele veio assim, todo sem graça. Falou, não te conheço, não sei quem é você, não sei qual é a sua religião. Ele falou assim, mas Deus mandou vir aqui te dizer que a unção que está para vir sobre a sua vida não vem de homem, vem dele. E que não é para você rejeitar. Você não conhecia a pessoa? Eu não sei, até hoje não conheço. E eu meio que fechei assim a face para ele, né, para não dar a entender que eu estava entendendo. E aí ele foi e continuou, ele falando, olha, é isso, Deus mandou falar assim, desculpa, isso ele já chorando, sabe? E eu falei para ele assim, olha, antes de você ir embora, eu só quero testificar a sua fé. Eu estou no propósito de jejum e oração pedindo uma resposta para Deus. E você acabou de ser usado por Deus para trazer essa resposta. Aí ele foi embora. Nunca mais vi. Se você estiver vendo aí, pastor. E aí, naquele dia, eu entendi que eu era para aceitar o pastoreio. Temendo e tremendo, eu aceitei, né, esse encargo. Aí no dia 18 de dezembro de 2016, eu sou levantado a pastor. Passou um filme na nossa cabeça. A história de 2000 e sei lá quando, né? Sair da igreja, depressão e tal, e minha família, e eu não quero mais nada, agora eu sou líder. Passou uma trajetória assim. E assim, foi algo... Ali já tinham quase 20 anos, né? 20 anos. Porque eu fui para a igreja em dezembro de 96, então em dezembro de 2016 eu estava sendo levantado a pastor. Então foi assim, em 96 eu fui para a igreja, 2006 eu sou levantado a evangelista, 2016 eu sou levantado a pastor. 20 anos depois. E aí...
né, vem uma responsabilidade. Mas eu achei que seria uma responsabilidade secundária. Até então, na minha mente, seria uma responsabilidade secundária. O mais legal, que no último podcast nós tivemos aqui o nosso bate-papo, acessa aí, tá, gente? Para assistir ao bate-papo com a Karine, que é a esposa do João. Isso. E ela veio trazer né, o testemunho de vida dela, né? E ela falou, vocês não poderiam gerar, né? Exato. Mas aí uma irmã da igreja teve uma visão falando que você apresentaria um neném. Ou seja, então ele teve, uma sequência assim de promessa. Né? E assim, tem coisas que Deus fala pra gente e a gente não vai entender na hora, tá? Aí, em 2012, Deus nos faz uma promessa que nos daria 2 filhos. Quem não assistiu, mais uma vez eu falo, assista lá o podcast com a Karine Rosa, minha esposa, que ela vai falar sobre esse testemunho. Vou deixar o link na descrição para vocês. E aí Deus fala comigo, né? Eu via você, do jeito que ela falou aqui, né? Eu via você apresentando, na época eu era evangelista, ela falou, evangelista João, eu via você apresentando uma criança. E quando essa criança tinha muito cabelo pretinho, quando eu olhei para o lado, tinha uma outra criança com uma chupetinha rosa. E aí Deus nos deu a promessa de ter 2 filhos, mas eu apresentaria. Um mistério aí, ó. Eu apresentaria os segredos. Então, assim, durante 20 anos eu permaneci no mesmo ministério. E aí, em janeiro de 2016, começaram a acontecer vários fatos lá na igreja onde a gente fazia parte. E em fevereiro de 2017, a gente não teve mais condições de permanecer, né? Então, assim, muitos dos nossos irmãos saíram e nós também saímos, né? Na época, nós íamos para a Nova Vida do Boaçu, ou Portão do Rosa, não lembro se é Boaçu ou Portão do Rosa. Mas já estávamos decididos, era perto da nossa casa, e tipo assim, vamos congregar ali, qualquer coisa dá para a gente ir andando, voltar andando e tá tudo certo. E aí, só que os irmãos, eles decidiram que não queriam se separar. E aí me chamaram e falaram, olha, nós queremos que você seja o nosso pastor. E assim, tudo aquilo que eu preguei, né, tudo aquilo que eu falei contra a minha vida toda, você rejeitou, estava acontecendo ali naquele momento. Iniciar um ministério, aquilo para mim me trazia um pavor muito grande, muita responsabilidade. Muitas pessoas não entendem a responsabilidade. Assim, se eu não queria ser pastor, quanto mais ser pastor nessa condição para mim era impraticável. Nessa hipótese nem penso. Tipo assim, se eu já não queria ser pastor, né? Não era a minha pretensão ser pastor, mas ser pastor nessas condições, para mim era impraticável. Resumo da história, gente, nunca diga para Deus. Nunca diga para Deus que não quero, não vou, não posso, nunca faça isso. E assim, naquele momento eu me vi responsável por algumas pessoas, e assim, na época uma semana antes do carnaval, eu falei, depois que passar o carnaval, cada um vai tomar o seu rumo, e eu vou tomar o meu rumo também. Aí acabou o carnaval, as pessoas me ligaram, e aí? Já tem a posição? Quando vai ser a nossa próxima nossa reunião? Eu falei, gente, que reunião? A gente não tem lugar para se reunir, a gente não tem lugar para ir. E aí, a irmã Luciana, né, a diaconisa Luciana, hoje diaconisa Luciana, ela falou assim, pastor, eu vou abrir minha casa. Vamos nos reunir na minha casa. E assim, eu tinha pavor disso, irmãos. O que ela foi falar? Pensa numa coisa que eu tinha pavor, é isso. E eu fui e falei, tá, então vamos, mas eu sempre na minha esperança que cada um ia tomar o seu rumo. Mudasse de ideia. E a pessoa ia mudar de ideia. E aí começou a ficar sério, né? As reuniões foram aumentando, aí passamos para o terraço.
E aí fomos pro terraço da irmã Luciana. E aí assim, aí culto, né, acho que o primeiro culto de Santa Sé é o que me trouxe mais peso. Porque assim, quando nós fizemos o primeiro culto de Santa Sé, aquilo me trouxe tanto medo. E aí assim, irmãos, é Deus. E eu me lembro que um dia, chorando diante do Senhor, porque aquela situação me trazia medo, Deus me trouxe uma palavra, que está lá em Êxodo, capítulo 3, que vale muito a pena eu compartilhar rapidamente aqui com vocês, é quando Moisés fala com o Senhor. Versículo 7 do capítulo 3 diz assim: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, hetitas, amorreus, dos fariseus, dos heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire tire do Egito os filhos de Israel? Cara, isso aqui foi a minha fala. Que eu falei: Deus, isso daí não é para mim. Deus, foi a mesma fala de Moisés, né? Senhor, isso não é para mim. Isso não é comigo. Sabe, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Sabe, assim, um dos questionamentos era: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? Sabe, eu nunca te pedi isso, eu não queria isso, eu não quero isso. Por que, Deus? E assim, Deus, ele foi assim, muito categórico, né? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou, a prova de que eu sou e quem o envia. Quando vocês tirar o povo de Israel, vocês prestarão cultos a Deus neste monte. E aí Moisés começa a indagar, dizendo, versículo 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, isto é, que você dirá a israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. E aí Moisés começa a questionar: eu não sou capaz, igual eu estava fazendo. Eu fiz a mesma coisa que Moisés fez. Sou pesado, falar. E assim, isso me trouxe realmente um grande temor. E nós começamos a nos reunir, as reuniões começaram a aumentar, e aí já não tinha mais espaço na irmã Luciana, aí abriu uma outra casa para a gente fazer, e eu morrendo de medo de alugar qualquer coisa, de me comprometer, sabe, e me responsabilizar em abrir uma igreja. E quer conduzir o povo, né? E aí um dia, eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero, mas se é isso que o Senhor quer para mim, me diga. E aí Deus me deu em Êxodo mesmo, capítulo 33, quando Deus pergunta para Moisés. Moisés pergunta para Deus: Deus, quem irá conosco? E aí Deus fala para Moisés: meu anjo vai com vocês para conduzir tal. Eu não posso ir no meio de vocês porque é um povo de dura serviço. Se eu for, eu vou consumir vocês. Aí Moisés fala para Deus: se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu não vou sair daqui. E aí, eu acho que é o versículo 14, se eu não me engano, Deus fala para Moisés, versículo 14: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então, nesse momento aqui que Deus fala, né, tem uma outra versão que diz: a minha presença irá contigo para te fazer descansar.
E aí naquele momento eu entendi. 9 meses depois que a gente estava se reunindo em casa, geramos a igreja durante 9 meses. E aí durante 9 meses nos reunimos nos lares até que Deus nos trouxe essa palavra. Até que Deus me trouxe essa palavra. Eu irei, a minha presença irá com você para que você tenha paz, para que você tenha descanso. E a partir daquele momento eu vi o sinal verde de Deus para dar start ao ministério. Hoje, Igreja M3 te convida a estar conosco. Próxima semana agora vamos fazer 7 anos. Igreja, Ministério, Missão Maranata. Vou deixar o link no Instagram aí para vocês darem uma olhada lá. Dia 15, 16 e 17 de novembro de 2024. 7 anos da Igreja M3. Então, assim, aí Deus nos deu o sinal verde. 9 meses depois. E aí é o testemunho da Karine. E sim. Porque Deus ainda falou com ela que quando Deus nos desse a criança, que é o Caleb, junto viria o tempo. E aí, quando ela engravida do Caleb, a gente já sabia que estava perto do tempo. E aí, alguns meses depois, a gente estava indo para a igreja, para o espaço físico da nossa igreja. Se a galera deixar bastante lá, faz um podcast vocês dois juntos. Falo muito, não vou deixar ela falar. A gente muda o microfone dele. E aí, assim, e desde então a gente tem pastoreado a Igreja M3, que tem sido bênção, né? As pessoas perguntam, por que M3? É Igreja, Ministério, Missão, Maranata. Então são 3 M's, né? Então a igreja começou a ser conhecida como Igreja M3, Igreja M3, e a gente acabou adotando esse nome, Igreja M3. E hoje, quem é o João Alberto? Hoje é um servo cada vez mais dependente de Deus. Eu digo agora pastor João Alberto. Né? Então, assim, hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho pastoreado com muito temor e tremor, né? Sempre buscando em Deus aquilo que é para ser feito, aquilo que é para ser dito, aquilo que é para ser compartilhado, né, para que nada seja por mim, mas seja por Ele. Amém. Então, assim, que Ele realmente, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça. Amém. Mas para que através da minha vida, Cristo seja exaltado. Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas a promessa que Deus fez para mim aqui é que realmente eu teria paz. E para a glória de Deus, são 7 anos de desafios. Porém, eu tenho visto Ele constantemente e isso tem me trazido paz. E o interessante é parar para ver, de 1996. Isso. Estamos em 2024, beirando 25 e depois 26, 30 anos. Vem mais alguma coisa aí em 2026 que eu não sei não. Mas a gente pode ainda estar acabando, então tem 25 ainda, né? A cada 10 anos Deus tem feito coisas aí e eu tô nesse aguardo, né? Amém. Que Deus vai continuar a boa obra que Ele começou. Amém. Gente, pastor, foi um prazer te receber aqui. Glória a Deus. Obrigado pela presença. E a gente já marca um segundo, né? Tem mais coisas para contar ainda, né? Tem muita história, né? É muito pouco tempo para muita história, né? Assim como eu digo, a gente pode ficar aqui, gente, direto também. Né? O que eu digo e eu vou sempre repetir isso. Ninguém é saudável sozinho. Sim. E assim, no decorrer da minha caminhada cristã, Deus usou muitas pessoas mesmo. No período que eu fiquei no outro ministério, durante 20 anos, Deus usou muitas pessoas, muitas. E assim, todas as pessoas que Deus levantou para estar junto comigo, eu tenho guardado no meu coração. Às vezes, eu tenho pessoas que passaram 3 meses comigo, mas me trouxeram ensinamentos fora do comum. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, porque Ele está cuidando. Ele está cuidando, Ele está zelando, Ele está fazendo. E assim, hoje eu vejo muito isso, né? Vejo muito isso porque a nossa vida, ela precisa estar na dependência de Deus.
Todo o tempo, né? Então, assim, eu dependo de Deus todos os dias. Eu dependo de Deus a todo instante. Eu dependo de Deus na minha casa, na igreja, na minha vida pessoal. E assim, às vezes a gente acha que vai ser fácil. Nada é fácil. E como diz a própria palavra em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal. Então, assim, eu tenho vivido e crido, né? Não sou perfeito, mas tenho buscado ao Senhor para que Ele venha completar a boa obra. Então, assim, não é fácil. Se a gente fala assim, hoje, 27 anos depois, né? Esse ano fazem 27 anos. Então, assim, é uma boa caminhada. Então, assim, muitos altos, alguns baixos, né? Altos e baixos, né? Alguns momentos que a gente pensa em desistir, de parar, alguns momentos que a gente teve que reiniciar, alguns momentos que a gente teve que uma parada, exatamente, né? Mas a gente fala assim, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? É isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu vou começar, que eu vou caminhar, ou está na hora de parar, está na hora de redesignar a minha vida para um outro momento, para uma outra coisa? Mas eu acredito assim, que Deus ele sempre traz coisas extraordinárias. Então, assim, sou muito grato a Deus, muito grato mesmo, por tudo que Ele tem feito. E essa questão de a gente parar também, mas sempre com Cristo. Não é para parar e pensar, vou sair. Não. Para parar e pensar, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Para onde eu vou? Como eu faço? Me ajuda. Que muitas das vezes a gente vai se encontrar em situações que a gente não vai saber agir ou como se comportar. Então esse é o momento de a gente parar e falar, Senhor, qual é o próximo caminho? Para que eu possa pisar em terra firme. Exatamente. Né? Então, pastor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Que Deus continue abençoando o SDT, Som da Palavra, né? É um projeto que Deus já tem ministrado há muitos anos. Tem uma históriazinha já. Tem uma história aí por trás, né? Mas aprove Deus a gente estar aqui compartilhando, né, testemunhos do que Deus tem feito. Amém. E esse, como eu falei, né, na última nós recebemos a Karine, a pastora Karine, hoje o pastor João. E assim, é com muita alegria, né, que a gente recebe vocês, recebe hoje a sua presença aqui nesse lugar, deixando um pouquinho da sua vida, do seu testemunho, né? E que você que está aí nos ouvindo, se inscreva aí no canal para os próximos e que você possa receber essa palavra. Antes de qualquer coisa, pensa, não tome atitudes precipitadas, pensa sempre na direção a Deus, ou você precisa conversar, procure crentes maduros, uma liderança madura e sadia, para que você possa conversar, não guarde para você, que isso pode fazer mal, né? Então, assim, converse com pessoas, compartilhe com pessoas, porque é aí que eu creio que Deus vai continuar trabalhando na sua vida. E você que de repente se encontra afastado e não está encontrando força para voltar, procure ajuda. Amém. É como o Antônio Carlos acabou de falar, o Júnior acabou de falar. Procure ajuda de pessoas maduras que vão te ajudar, né, e estarão junto contigo nessa caminhada. Não é fácil, como eu falei no início, não é fácil. Esse caminho de retorno não é fácil, mas o Senhor tem nos ajudado. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o nosso Senhor está voltando, em breve Ele vai vir nos buscar. Então, assim, volte para Ele enquanto há tempo. E se você ainda não aceitou Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus, querendo que esse vazio que está dentro de você seja preenchido, eu quero te dizer que só Jesus pode preencher esse vazio dentro de você. Então entregue sua vida para Jesus. Salmos 37, versículo 5. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Pastor João, Deus abençoe. Obrigado. Amém. E está lá em Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é o projeto Som da Palavra. Amém. Gente, um grande abraço, obrigado por tudo. Tchau. Deus abençoe.